Uma análise técnica da questão jurídica. Conosco o criminalista e professor de Direito Penal, Carlos Kaufmann. Como sempre, professor, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu começo perguntando, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que ele não descumpriu as medidas cautelares, e aí fica a alegação da defesa e, claro, a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Como que se comprova se isso foi violado, não foi, se o próprio senador Flávio Bolsonaro não poderia ter postado uma imagem, um vídeo do ex-presidente nas manifestações de ontem? De que forma é possível separar, se é que é possível, como o Kobayashi que diz que não, separar a questão política da questão jurídica? Professor, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago, boa noite a todos que nos assistem. Thiago, eu gostaria de começar aqui pegando dois ganchos que me antecederam aqui, do Kriegner e do Kobayashi. O primeiro deles com relação ao Kriegner, e ele falou com muita propriedade, né, que, na verdade, nesses casos, quem está contra, quem critica uma decisão, diante dessa polarização que nós temos, ou é bolsonarista ou é lulista. Então eu queria deixar bem claro aqui até minha posição. Eu não sou bolsonarista nem lulista. Eu sou professor de processo penal há 30 anos e venho criticando algumas decisões que considero abusivas, tecnicamente dentro do processo penal. E é importante que se diga isso, por quê? Porque essa decisão também, a meu ver, traz abuso não só com relação ao mérito, mas pela forma que ela foi produzida. Ela foge da técnica do processo penal. E eu pego o segundo gancho, o gancho do Kobayashi, que mostra que nessa decisão, ela foi proferida, e fala com muita propriedade, no âmbito de um inquérito policial, não uma decisão proferida naquele processo. Eu já estive aqui na Jovem Pan anteriormente falando dessa decisão, como foi proferido, o que aconteceu, e agora traz mais um problema. Quer dizer, sendo proferida no âmbito de inquérito policial, sendo uma alteração de cautelar, não poderia, a meu ver, ter sido decretada isoladamente pelo ministro sem que tivesse sido feito um requerimento do Ministério Público. Eu li com muita atenção a decisão, Thiago, e não vi aqui nenhuma manifestação a requerimento do Ministério Público ou a requisição que tenha sido feita por qualquer parte, por qualquer órgão da polícia, enfim. O ministro agiu de ofício, pelo menos é o que consta da decisão. Não há relato de nenhum pedido nesse sentido. Só que aí nós vamos para o Código de Processo Penal. A legislação processual penal diz que, em se tratando de medidas cautelares, isso está no artigo 282, parágrafo 4º, tá? Uma alteração de cautelar. Quando uma cautelar, que era o que estava vigorando, uma medida cautelar alternativa, que não prisão, ela se mostra insuficiente, então, neste caso, o ministro, a requerimento do Ministério Público, poderá alterar ou substituir ou até implementar outra. É o que está no artigo 4º do Código de Processo Penal, do artigo 282. Ou seja, o ministro não poderia ter agido de ofício. Então esse é o primeiro questionamento que eu venho trazer aqui. O ministro agiu de ofício, Alexandre de Moraes agiu sem provocação. Se agiu, a decisão é ilegal. Ela ofendeu a lei. Não poderia. Se há provocação, por que esta provocação não está relatada no âmbito da decisão? Então essa é a primeira questão. E volto aqui até no próprio artigo 282, parágrafo 4º, que no curso da investigação, qualquer medida cautelar, inclusive essa alteração, ela precisa de requerimento do Ministério Público ou representação da defesa. Da representação do Ministério Público e requerimento da defesa. Por quê? Porque o ministro, nenhum juiz, nenhum magistrado pode agir de ofício, ou seja, por vontade própria, especialmente tratando-se de investigação de inquérito policial. Este é o primeiro ponto que eu trago aqui para análise. Segundo ponto, se me permite, eu vou continuando e qualquer coisa o Thiago me interrompa, por favor, se eu me alongar demais. Segundo ponto que eu acho importante, o mérito dessa decisão, absolutamente questionável o mérito dessa decisão. Se nós formos analisar o teor da decisão, o que o ministro critica, Alexandre de Moraes critica, e é o que faz com que ele altere essa decisão, é que ele diz que Bolsonaro, ele pré-fabricou notícias, e eu vou ler aqui o pedaço. Ele preparou um material pré-fabricado para posterior postagem nas redes sociais de seus filhos e apoiadores, mandando mensagens ilícitas. E o que seria esse material pré-fabricado? Uma ligação dele com o filho, no qual uma mensagem, depois ele fala: boa noite Copacabana, boa noite meu Brasil, um abraço a todos, estamos aqui pela nossa liberdade, e uma ligação que ele teve com o Nicolas Ferreira. Então o que me preocupa, e esse é o ponto que eu tenho discutido recentemente, é que pelo teor da decisão, que fala o seguinte: Bolsonaro não está proibido de fazer discursos políticos, não está proibido de dar entrevistas, mas tem que se tomar cuidado com o conteúdo desses discursos, dessas entrevistas, porque senão estará burlando a lei. Se for um conteúdo ilícito, estará se burlando a lei. Ou seja, está se modulando o discurso, está tentando se dizer o que ele pode dizer ou não. Isso para mim é censura, isso é inadmissível.
E aí eu questiono, onde estão os órgãos públicos? Onde é que está a OAB Nacional, defensora da democracia, defensora da cidadania, defensora da advocacia, que não vem a público para questionar a modulação de discurso? Nós estamos entrando numa seara extremamente arriscada, nós estamos entrando numa areia movediça na qual você não sabe o que é possível, o que não é. E isso é extremamente preocupante dentro de um Estado democrático de direito. Não é um discurso de direita, não é um discurso de esquerda, mas é um discurso pela democracia, é um discurso para que se assegure a regra constitucional de liberdade. No nosso sistema, nós temos que ter liberdade de expressão, temos que poder falar, e os excessos serão posteriormente punidos, mas não há como se modular discursos nesse sentido. Professor Nelson Kobayashi, a próxima pergunta. Koba. Doutor Carlos Kaufmann, um prazer te encontrar aqui. Obrigado pela aula. A pergunta são 2 pontos aqui. O primeiro ponto, talvez o senhor já tenha até começado a falar sobre isso, que é o fato de ter sido uma decisão monocrática para a prisão domiciliar, quando a anterior, que foi a da tornozeleira eletrônica, outras medidas cautelares, foi submetida à primeira turma. Esta não, ou seja, a decisão mais grave, monocrática, a decisão mais branda, referendada por um colegiado, né? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria da sua análise técnica. E um segundo ponto que eu também gostaria de entender como o senhor analisa tecnicamente é o fato dele ter sido considerado um descumpridor das medidas anteriores por ato de terceiro. Uma espécie de responsabilidade objetiva do incontrolável, de quem é que posta aquele seu vídeo. Em matéria penal, gostaria da sua análise também sobre isso. Obrigado, Kobayashi. Obrigado pelas perguntas, pelas intervenções. Bom, começando pelo final, quer dizer, eu não vejo ele como um descumpridor de nenhuma cautelar, ainda mais por intermédio de terceiros, né? E não houve nenhuma reiteração da conduta, a meu ver, pelo menos pelo que consta de concreto na decisão. Repito, uma análise concreta da decisão que foi, na verdade, proferida monocraticamente hoje, ela não traz nenhum elemento, a meu ver, na minha opinião, que diga que ele descumpriu. Ou seja, foram divulgadas por terceiros e nem foi nenhum discurso, nem foi implementação. Foi divulgado por terceiros, por redes sociais, uma conduta dele, um abraço que ele mandou e, na verdade, uma outra posição de uma ligação. Agora eu pergunto, se era possível o discurso, se ele não estava proibido de dizer o discurso, assim como se verificava na manifestação anterior do próprio ministro Alexandre de Moraes, ele não poderia ter preparado um discurso gravado e ter mandado para ser utilizado lá? Estaria ele descumprindo, então, a medida cautelar se preparasse um discurso político, sim, e tivesse encaminhado? E eu não vi discurso político nesse sentido, nem a utilização política. Agora, com relação à decisão monocrática. Me preocupa a decisão monocrática. Ela deve ser submetida, sim, ao referendo da turma, assim como foi a outra. Na outra decisão, o próprio ministro Alexandre de Moraes, quando decretou as medidas cautelares, pediu para que fosse remetida imediatamente ao referendo da turma, ou seja, para que entrasse em julgamento pelas turmas, que nós vimos que a decisão não foi unânime em toda a turma. Agora, essa decisão, em que pese não ter sido determinada por ele, seja referendada, é indispensável que seja imediatamente submetida ao referendo dos outros ministros, e mais do que isso, né? Se não cabe decisão, cabe recurso dessa decisão, inclusive agravo dentro do próprio Supremo, para que os demais ministros se manifestem acerca dessa decisão. Sua pergunta, Kriegner. Professor, muito prazer falar com o senhor. Obrigado mesmo por esse esclarecimento, né? Explicação aqui tão valiosa. A minha pergunta é um pouco, talvez, delicada, mas faço isso de uma maneira muito respeitosa, tentando, como um cidadão, entender um pouco mais do cenário que se coloca no Brasil hoje. Qual é a dificuldade de organismos, por exemplo, como a Ordem dos Advogados do Brasil e outros até oficiais, e aí o senhor mesmo citou o Ministério Público e outros, em se posicionar em momentos como esse, apontando determinadas inconsistências do ponto de vista técnico? Aqui não se faz nenhum tipo de apelo político, mas sim do ponto de vista técnico, porque nós sabemos que todas as inconsistências jurídicas em uma decisão, elas abrem precedente para outras questões ainda mais sérias no futuro, né? Então, não seria do interesse de todos corrigirem essas inconsistências, apontarem isso? O que é que mantém essas organizações no silêncio absoluto, professor? Wigner, também agradeço demais a possibilidade de comentar isso, tá? Que é algo que me preocupa e tem me preocupado demais nos dias atuais, tá certo? Até recentemente, fiz uma postagem no meu Instagram questionando isso, onde é que estão os órgãos públicos que deveriam se manifestar em defesa dos advogados, e falo que a questão não é polarizada. Mas se a gente buscar um dado histórico, na história nacional, na história do Brasil,
A OAB se posicionou, a OAB Federal, por exemplo, se posicionou de uma maneira muito forte, muito veemente contra o autoritarismo e a ditadura que existiu a partir de 64, e a OAB foi o bastião da salvaguarda da sociedade. E ela se manifestou com muita veemência e defendeu a duras penas os abusos que tinham na ditadura. Ou seja, então ela foi contra um discurso de direita. Na época em que houve aí nós vimos os abusos da época da Lava Jato, onde alguns advogados batiam contra a Lava Jato, a OAB se manifestou de forma um pouco tímida, porque isso ia contra o interesse da mídia, o interesse da população, e acabou se manifestando, mas de uma maneira um pouco tímida, como deveria ter se manifestado, até para defender os advogados. A OAB, ultimamente, que eu considero o órgão que deveria se manifestar em defesa da classe, e falo aqui, inclusive, especialmente da OAB Federal, que tinha a obrigação de se manifestar, porque pelo seu estatuto ela é defensora da democracia, da cidadania e dos advogados, não vem se manifestando. E aí eu paro para pensar. O discurso de esquerda agrada a população, agrada a maioria, agrada a democracia. O discurso de direita parece ser um discurso opressor, mas na verdade não é o que estamos vendo. A opressão, ela não tem lado. A opressão, ela existe de qualquer que seja o lado. Então é indispensável que as pessoas parem para pensar o que nós estamos vivendo. Nós vimos recentemente advogados tendo a palavra cassada. Isso para mim é inadmissível. Não interessa quem é o advogado, não interessa qual é a causa que ele está defendendo e o que ele está falando. Interessa que, quando se cala um advogado, se cala um cidadão. E isso é inadmissível. E não se trata aqui de buscar com moção de repúdio ou uma breve manifestação, mas buscar nos órgãos específicos, buscar na mídia, buscar na imprensa, apoio para demonstrar o que está acontecendo. Nós estamos passando por um momento difícil, um momento extremamente preocupante. Então, o que eu vejo é que, na verdade, algumas condutas que são consideradas fora do parâmetro processual, que podem ser consideradas abusivas, e repito, independentemente do lado, e não podemos tratar isso como polarização política, mas sim como cuidado com o processo, cuidado com a advocacia, cuidado com o cidadão. Então essas questões deveriam ser abordadas por todos aqueles que estão cuidando do direito, que devem se preocupar com o exercício do direito e da democracia. Então me preocupa isso, que me preocupa muito a falta de manifestação daqueles que deveriam encampar a defesa da cidadania neste momento. Professor, eu queria tirar uma dúvida. O senhor falou sobre a turma, né? Para que essa decisão monocrática vá para a turma, é uma decisão interna do Supremo ou alguém tem que provocar o Supremo? Eu falo isso porque eu não sou advogado como o Nelson Kobayashi, tão brilhante que é, mas de qualquer forma é importante explicar, talvez a nossa audiência tenha essa dúvida. Toda decisão monocrática, Tiago, ela tem que ser submetida à turma, tá? O Supremo ele é um órgão colegiado. Ninguém decide sozinho, não é um órgão de um juiz só. Então ela tem que ser decidida pela turma ou tem que ser decidida pelo pleno do próprio Supremo. Já se decidiu que nessas questões, nesses processos, ainda que não tenha sido por maioria, a competência é da turma e não do pleno. Então essa decisão ela deve ser encaminhada para a turma, para que a turma referende essa decisão. Não, deveria ser automaticamente, deveria ir já para ser marcado isso. Agora, compete ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ou até ao presidente da turma, por exemplo, encaminhar essa decisão, que é monocrática, para que a turma referende, tá bom? Obviamente que isso agora, como é um processo de conhecimento público, notório, evidentemente que isso deve ser feito imediatamente. Nos casos concretos, caberia ao próprio relator determinar o encaminhamento de sua decisão para referendo da turma. Isso é o que acontece usualmente nos casos concretos. Mais uma, Kobayashi. Sim, uma última, doutor Kaufmann, o senhor também havia dito há pouco da citação que a decisão faz ao deputado Nicolas Ferreira, também ao senador Flávio Bolsonaro, inclusive num contexto em que o ministro chama de milícias digitais. Você acredita que essa decisão, tomando aqui um gancho que o Thiago nos deu há pouco, uma decisão que é jurídica, mas tem o seu contorno político, o senhor acredita que essa decisão também seja uma mensagem aos outros políticos que estejam publicando conteúdo, pedindo impeachment ou medidas contra o Supremo Tribunal Federal? Eu acredito que seja uma mensagem direta, uma mensagem tentando controlar a manifestação política dessas pessoas, tá? É uma tentativa, na minha opinião, estou dando a minha opinião pessoal, de conduzir o processo político. A primeira manifestação com essa primeira decisão que impediu o Bolsonaro que determinou que o Bolsonaro não pudesse usar redes sociais
não pudesse sair aos finais de semana ou no período noturno, foi uma decisão que, se nós analisarmos bem, ela acabou impedindo que ele prosseguisse em sua campanha política que ele estava fazendo, independentemente da possibilidade de ser candidato ou não futuramente, que esse direito já foi cassado, mas ele estava em franca campanha política, estava polarizando e disputando espaço com o atual presidente. E quando se deu essa decisão, que ele deixou de sair às ruas, não podia ficar à noite na rua, não poderia passear no final de semana ou sair no final de semana, nesse caso, impediu-se, usar as redes sociais também foi impedido, acabou se impedindo que ele prosseguisse em sua campanha política. E é o que está acontecendo agora. Ele não pode fazer a sua campanha política e os terceiros também não podem fazer a campanha política dele. Então está se isolando Jair Bolsonaro dentro de um cenário de uma eleição que se avizinha. E isso, para mim, é um ativismo que entra dentro do poder político que eu, Carlos Kaufmann, considero inadmissível. Eu acho que a população tem que ter um direito de liberdade de avaliar os seus candidatos e de escolher as propostas que existem por aí, de maneira livre. Cabe à população escolher. E nós não podemos ter decisões, a meu ver, que impeçam livres manifestações políticas, ainda que equivocadas ou certas. Cabe à população decidir. Professor Carlos Kaufmann, criminalista, professor de Direito Penal, falando mais uma vez aqui conosco na Jovem Pan, uma análise técnica, jurídica dessa questão que nós tivemos hoje. Muito obrigado, professor. Volte sempre. Eu que agradeço, Tiago, Kobayashi, Kriegner, aqueles que nos assistem, estou sempre à disposição.